Deus abençoe. Eu sou grata a Deus por todos vocês que estão aqui nessa noite, porque eu sei que Deus ele tem uma palavra para nós. Vamos abrir as nossas Bíblias no nosso tema, no livro de Romanos, capítulo 15 e o versículo 20. Livro de Romanos, capítulo 15 e o versículo 20. Desta maneira, esforcei-me por anunciar o Evangelho, não onde Cristo já fora nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Eu quero convidar você também para estar colocando a mão em direção ao seu coração, e eu quero estar orando com você. Paizinho, em nome de Jesus, nós continuamos na Tua presença. Estamos pedindo ao Senhor para conversar conosco por meio da Tua palavra, porque já ouvimos o Senhor de N formas aqui hoje. Senhor, continue sustentando o mundo espiritual da cidade de Teoflotone, das nossas casas, das nossas famílias, dos projetos lá do pastor Robson, dos projetos lá no Timor, lá em Moçambique. Senhor Jesus, continue, Senhor, sustentando a casa, a família do pastor Elias, os seus filhos, a pastora Cássia. Senhor Jesus, que essa noite todas as vozes contrárias, que elas sejam silenciadas na autoridade do nome que é sobre todos os nomes, Jesus Cristo de Nazaré. E que nessa noite também o Senhor nos ensine a silenciar toda inquietação, toda distração, tudo aquilo que é roubo da palavra, tudo aquilo que é assalto ao entendimento, à compreensão. Em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, fala conosco, Pai. Fala com essa moça, com esse irmão que está com a mão em direção ao seu coração. Se o Senhor quiser colocar no colo, aninhar, abraçá-lo, faz isso. Mas também, se quiser nos confrontar, a gente está aqui, Pai. E somos teus. E o Senhor nos tem, Pai. Pertencemos ao Senhor. Pertencemos a Ti. Tu és o nosso dono, Senhor. Então tens total liberdade de falar. Ministra os nossos corações, Senhor. Senhor, eu reconheço a minha total incapacidade de ministração, mas reconheço que Tu usa homens e mulheres. E eu estou aqui nessa noite como instrumento do Senhor. Então fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Podem assentar, por favor, irmãos. A meditação que eu quero trazer nessa noite são alguns posicionamentos para anunciarmos Jesus Cristo, o seu Evangelho, para aqueles que ainda não tiveram o privilégio de conhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Como eu e como você, no século 21, podemos nos posicionarmos
E todos esses posicionamentos que eu quero refletir com você nessa noite, eles estavam na vida do apóstolo Paulo. Paulo, ele foi chamado por Deus para a anunciação do Evangelho para os gentios, para os judeus, para os reis e poderosos do seu tempo. E Paulo, ele compreendeu a missão de Deus. Os versículos que já foram citados aqui hoje, a grande comissão registrada por Marcos, em que Jesus disse, em Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se comerem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Colocarão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Paulo entendeu a grandiosidade da missão. Ele entendeu que o Senhor estava lhe entregando todos os povos, todas as raças, todas as nações do seu tempo. Ele entendeu o que Jesus havia dito, e Mateus registrou no 28 e no 19, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele entendeu o que João registrou no 20:21, que Jesus colocou-se no meio dos seus discípulos, já ressurreto, e disse: paz sejam com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. Ele entendeu perfeitamente o que Jesus disse para os seus discípulos. E Lucas registra para nós em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ele entendeu a necessidade que o ouvinte tem de ter alguém, que o ser humano tem, de ter alguém que fale do Senhor. Aqui em Romanos capítulo 10, e o versículo 14 em diante, Paulo faz uma grande afirmação. Quando Paulo diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí ele faz 4 perguntas. A primeira pergunta que ele faz é: como invocarão aquele em quem não creram? Aí ele faz uma segunda pergunta: como crerão, se não ouviram nada sobre ele? Aí ele faz a terceira pergunta: como ouvirão se não há quem pregue? Aí ele faz a quarta pergunta: como pregarão se não forem enviados? Então, quando você troca isso aos miúdos assim, você vai entender que Paulo está dizendo assim: é necessário que o homem de Deus compreenda a missão de Deus. E ele compreendendo que a igreja seja enviadora, e ela envie. E ao esse missionário chegar ali no campo, ele não apenas exista como igreja ali, que ele abra a boca e ele fale do reino, ele fale de Jesus, ele explique todo o evangelho, todo o conteúdo do evangelho. E quando ele explicar, quando ele falar, através da obra do Espírito Santo de Deus que agirá, o homem vai crer. E quando ele crer, ele vai invocar o nome do Senhor. E quando ele invocar, ele vai ser salvo na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É entendendo toda essa missão que Paulo se move nas nações. É entendendo toda a missão
que eu vou encontrar aqui os posicionamentos que estavam na vida de Paulo e que devem estar na minha vida, na sua vida. Não importa se você vai atuar na cidade, se você vai atuar no contexto família, se você vai atuar no seu trabalho, se você vai atuar lá na loja, no supermercado onde você vai, não é importante agora o lugar onde você vai atuar. Se você atua em Jerusalém, ou se você atua na Judéia, ou Samaria, alcançando outras culturas, ou se você vai atuar nas nações. O importante é que você viva a missão de Deus na íntegra. O importante é que você entenda como Paulo se posicionou e como eu e você precisamos nos posicionar nesse tempo. O primeiro posicionamento que eu tenho aqui é ter consciência, convicção do seu chamado e manter-se convicto durante toda a carreira ministerial aqui na terra. Porque muitas pessoas têm convicção hoje, mas no decorrer da sua carreira, elas perdem a convicção, elas titubeam, elas duvidam, e elas não prosseguem. O homem que eu estou falando aqui, ele terminou uma carreira, ele começou e ele foi até o fim. O homem que nós estamos falando aqui, que ele desejou, que a meta dele é anunciar a Cristo onde ainda ninguém entrou, levar o evangelho para as pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir o evangelho, para que todo ser humano tenha a oportunidade de ouvir sobre Cristo. É o mesmo que escrevendo a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7 de 2 Timóteo, ele diz: combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei a minha fé. Esse é Paulo, um homem que era convicto do seu chamado. Depois que Paulo já viveu as 3 viagens missionárias, no capítulo 20, no versículo 24, Paulo tem um encontro com os pastores da igreja, os presbíteros da igreja de Éfeso em Mileto. E Paulo conversa com aqueles homens. E ele fala para eles da convicção que ele tem. Ele diz assim: eu não tenho mais a minha vida por preciosa. Todo esse encanto pelo mundo, todo esse encanto pelas coisas terrenas, eu já perdi. A única coisa que eu quero é que complete em mim a minha carreira. A única coisa que eu quero é concluir a minha carreira, anunciar o evangelho da graça. A única coisa que me importa realmente é que Cristo seja conhecido, é que o evangelho da graça chegue para todos os povos, todas as raças, todas as etnias. Essa é a meta dele. Aí você tem Paulo andando agora em direção a Jerusalém, com um projeto de ir a Roma, com um projeto de ir à Espanha. E ele chega em Cesareia e se hospeda na casa de Filipe. E quando ele está ali, vem o profeta Ágabo, que é o profeta da época. Vem, pega o cinto de Paulo, prende os seus pés, as suas mãos, e diz: vão prender o dono desse cinto lá em Jerusalém. Os irmãos olham para Paulo e começam a chorar e dizer a Paulo: por favor, se poupe. Não suba a Jerusalém. Poupar o quê? Vocês têm que saber algo sobre mim. Eu não estou pronto, convicção, a sofrer prisões, só isso não. Se necessário for, eu morrerei por essa causa. Ele é um mártir do evangelho de Cristo Jesus. Ele está caminhando e a única coisa que lhe importa
volta é a evangelização, é levar a Cristo às pessoas que ainda não conheceram a Cristo. Mas eu estou te falando aqui do final do ministério, já caminhando para a prisão em Roma. Mas quando você volta para Atos capítulo 14, que é o começo do ministério, no 13 e 14, você vai ver que esse homem já tinha essa grande convicção. Você vai ver que na primeira viagem missionária, eles saíram de Antioquia da Síria e chegaram em Antioquia da Pisídia. Deus fez algo tremendo. Lucas nos conta que Paulo pregou um sermão em que toda a cidade veio ouvir esse sermão. Algo tremendo estava acontecendo na cidade, mas eles foram expulsos de lá. Convicção. Não voltaram para Antioquia da Síria, mesmo sendo expulsos, prosseguiram a jornada. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque a igreja, para ter continuidade, ela tem que ter convicção do seu chamado. Ela tem que ter convicção do seu chamado para construção de carreira. Para chegar aqui e dizer, como o pastor disse aqui hoje, N vezes, eu tenho 30 e tantos anos de carreira missionária. Como eu estou aqui te dizendo que já tem 20 anos que eu estou em missão, para fazer a mesma coisa todos os dias. É necessário convicção para a construção de uma carreira. Deus não está chamando uma igreja para trabalhos esporádicos. Deus está chamando uma igreja para a construção de carreira. É o que vocês estão vivendo aqui, irmãos. A missão Jerusalém já caminha para 20 anos. É uma carreira. Ele vai para Icônio. Chega em Icônio. Aqueles judeus que estão se opondo saem e vêm ao encontro deles em Icônio. E ele tem que fugir de Icônio. Vamos voltar? Que voltar. A gente só tem que prosseguir. Oh, meu Deus. Onde está a nossa convicção? Que a gente não aguenta mais nada. Um emitiu uma opinião sobre nós. Faltou um elogio. A coisa ficou difícil um pouquinho. Nós estamos largando tudo, entregando tudo. Onde está o povo convicto? Onde está o povo que está pronto para a construção de uma carreira? Aconteça o que acontecer, eles não voltam atrás. Saem de Icônio, vêm para Listra, para o meio dos bárbaros. É confundido com deuses. Aproveita a oportunidade, prega em plena praça. Porque o que importa é levar Jesus, onde o nome dele não foi anunciado ainda. Mas esses judeus saem de Antioquia da Pisídia e de Icônio e fazem um montinho contra eles em Listra, e eles são apedrejados. Paulo é apedrejado dentro da cidade. O corpo dele é arrastado e jogado fora dos portões de Listra. Aqueles judeus que estavam ali planejaram a morte dele. Os conversos fizeram uma roda ao redor de Paulo. Ele levantou, cheio de vergonhas, todo ferido. Mas as feridas são externas. Internamente está convicto. As feridas da igreja têm que ser externas, porque internamente ela é fervorosa, ela é convicta do chamado que Deus tem para ela.
convicção aí, irmão? Você tem certeza que Deus entregou uma missão para você e Ele conta com você? Você tem certeza que Ele entregou uma missão para você e Ele acredita que você vai dar conta, como Ele acreditou nos 12, como Ele acreditou em Paulo, como Ele acreditou em N missionários que já se levantaram pelo mundo? Ele acredita em ti, aleluia. Levanta, não dá tempo, não para remoer a dor. Quantas pessoas paradas remoendo dor, remoendo problema de dentro de igreja, remoendo e adoecendo. Pare de remoer problema, pare de remoer angústia, pare de remoer situações difíceis que aconteceram com você. Não deixe as feridas externas tornarem feridas internas e comprometerem a leveza da caminhada. A igreja de Jesus é leve, ela é poderosa, porque ela caminha leve, cheia do Espírito Santo de Deus. Dorme em Listra, e no outro dia ele pega caminho para Derbe e vai caminhando para Derbe. Imagina como é que está o inferno. O inferno olha e diz: não consigo parar, porque tem convicção de chamado. Aleluia. Deus está levantando homens rendidos de forma irreversível ao querer de Deus na terra e completamente convictos do seu chamado. Vai para Derbe, prega em Derbe, a igreja é plantada ali. Aí você pensa assim: nunca mais volta em Listra. Que é isso? Apedrejada em Listra. Volta nada? Volta, irmãos. E os mesmos portões que abrem para lançar fora um homem semi-morto, abrem para levantar, para entrar agora um homem de cabeça erguida. Ele acredita no que está fazendo, acredita na semeadura. Ele acredita que enquanto ele fala para aqueles que ainda não ouviram, o Espírito Santo está regando, o Espírito Santo está fazendo a obra, e ele vai atrás daqueles que ele semeou a palavra e encontra-os, fortifica-os, deixa uma palavra de ânimo e estabelece presbíteros para o começo de uma igreja em Listra. Volta para Icônio e faz a mesma coisa. Volta para Antioquia da Pisídia e faz a mesma coisa. Aí você imagina que ele vai chegar lá no quartel-general de missão, que ele vai chegar ali diante da igreja e ele vai dizer assim: irmãos, é difícil demais, tem lutas, tem problemas, apedrejamento, as portas estão... Nada disso. Ele chega e diz assim: igreja querida, a igreja sentou para ouvi-lo, como nós estamos aqui nessa noite, ouvindo relatos missionários, ouvindo esses homens que já fizeram, que já passaram por uma jornada que eu e você ainda estamos caminhando nela. Aleluia. Então ele chega ali e diz: gente, uma grande porta nos abriu na região da Galácia, e muitos gentios que antes não sabiam quem era Cristo, agora sabem tudo sobre Cristo. Que maravilha! Tenta imaginar. E às vezes hoje os nossos relatórios missionários não inspiram. Às vezes as nossas conversas com os nossos filhos em casa não inspiram nossos filhos. As conversas com os nossos jovens não inspiram nossos jovens. Porque nós passamos a relatar problemas, situações difíceis, e nós esquecemos de falar das grandezas de Deus, de falar do privilégio que era um homem conhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Foi
foi assim que ele se moveu. Era assim que Paulo estava movendo. E é assim que você precisa mover-se nos campos do Senhor. Não é fácil manter a convicção. Eu fui para o campo muito jovem. E o meu irmão também era missionário. E nós passamos a guerra no Timor-Leste. E eu vi os rebeldes matarem o meu irmão na minha frente. Mas ali mesmo, eu ajoelhei. E eu disse, está tudo certo. Tu és Deus. Tu és Senhor. E eu sou tua filha. E tu me tens para uma continuidade. Eu não sei por que você parou. Eu não sei por que você tem abortado os projetos de Deus. Eu não sei por que não há continuidade na tua vida. Mas eu venho te dizer nessa noite, oh, aleluia. Deus requer de você que você saia daqui, não mais titubeando, não mais duvidando que você é chamado para a evangelização do mundo. Que Deus não te entregou Teoflotone, mas Deus te entregou o mundo e você é responsável pelo mundo. Oh, aleluia! E Ele conta contigo. Oh, Deus conta contigo. Oh, Ele te tem e conta contigo. Independentemente das situações que cercavam o apóstolo Paulo, a meta dele era anunciar Cristo, onde ainda Cristo não havia sido anunciado. A meta dele era que todos os homens tivessem o privilégio de conhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. E que todos esses homens se tornassem um adorador do Eterno. Porque foi para isso que Ele criou a raça humana. O segundo posicionamento que eu tenho aqui, que Deus requer de mim e requer de você, e estava em todo o ministério do apóstolo Paulo, é que Paulo buscou o tempo todo estar direcionado por Deus. Eu e você precisamos estarmos direcionados pelo Senhor. Nós precisamos ser direcionados pelo Senhor. Nós vivemos dias em que nós corremos muito. Estamos muito apressados, com muitas coisas para fazer. E muitas vezes, nós temos andado atrás das urgências. E temos deixado de lado o que é necessário. O que é necessário hoje para mim e para você, é que você viva direcionado pelo Senhor. Você não pode correr a ponto de perder a direção. Você não pode estar desnorteado nos campos do Senhor. Os campos do Senhor
Mesmo que você não esteja ativamente na África, ativamente na Ásia, ativamente na Europa, mesmo que você não esteja diretamente envolvido com um povo não alcançado na Índia, com um povo não alcançado no Timor-Leste, com um povo não alcançado em Moçambique, com um povo não alcançado na China, com um povo não alcançado na Indonésia, na Tailândia ou em outro país, você tem uma responsabilidade com o mundo. E você não pode estar desorientado nos campos do Senhor. A única pessoa que pode te orientar nos campos do Senhor é o dono do campo. Essa obra, ela tem Senhor, ela tem dono. Quem disse isso foi o próprio Jesus. Quando ele disse aos seus discípulos, e Mateus registrou no 9 e no 38, Jesus disse: a seara é grande. Os trabalhadores, ela é grande em extensão geográfica, ela é grande em desafios, ela é grande numericamente falando, ela é realmente grande. Os trabalhadores sempre serão poucos, só que ela tem dono, ela tem Senhor. Então todas as vezes que você olhar para os desafios geográficos, todas as vezes que você olhar para os desafios religiosos, todas as vezes que você olhar para os desafios sociais, todas as vezes que você olhar para todos os desafios espirituais, lembre de uma coisa: ela tem um dono. Então rogue ao dono da seara que envie obreiros capacitados para toda a seara, porque o dono se moverá. Aleluia. Então há uma preocupação do Espírito Santo aqui nessa noite, que eu e você não estejamos desnorteados nos campos do Senhor, perdidos nos campos do Senhor, que nós não estejamos movidos por alguma outra coisa que não seja a voz do nosso Deus nos campos dele. Ele tem a orientação para nós. Ele tem a orientação para cada missionário, seja ele urbano, seja ele transcultural. Deus tem a orientação para nós. E nós vamos perceber isso claramente na vida de Paulo. Na segunda viagem missionária, em Atos 16, a partir do versículo 8, Paulo tem um grande projeto. E o projeto de Paulo é ir à Ásia. Tudo está pronto, ele tem uma equipe boa. Tem Lucas, tem Timóteo, tem Silas. A equipe está pronta, tudo prontinho para ir para a Ásia. Mas o Espírito Santo diz: Ásia não, agora não. Paulo desce para Troade. E quando ele está ali, ele tem uma visão com o varão macedônio. E o varão macedônio diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então ele conclui junto com a equipe que o Senhor está chamando para a Macedônia. Orientação divina. Eles chegam na primeira cidade chamada Filipos. E nessa cidade chamada Filipos, irmãos, eles têm N desafios. Por causa da libertação daquela jovem possessa, Paulo fica desnudo em praça pública junto com Silas. Recebem muitas chibatadas, chicoteado em praça pública. É preso e os pés estão colocados cativos. Uma situação muito difícil para eles. Mas o resultado, irmãos, é uma ação divina que abre a prisão. Sabe qual é o resultado, irmãos? O resultado é o resultado que Paulo busca: que aquele que ainda não conheça a Cristo possa conhecer. O resultado é a salvação do carcereiro e toda a sua família. O resultado é a salvação de Lídia e toda a sua casa. O resultado é a libertação daquela moça e a salvação dela. Oh, irmãos. Mas vai me convencer disso hoje. Vai me convencer disso hoje. Que a direção de Deus é a coisa mais importante. Mesmo que aparentemente eu esteja cercada de aspectos negativos, que tenha dor, que tenha sofrimento, que tenha lutas, que não haja apoio, que não haja aplausos,
nós vivemos num mundo hoje, irmãos, que nos incentiva a busca de aplausos, a busca de que você seja honrado, que você seja considerado. E muitas vezes, quando o caminho é o caminho de Filipos, quando o caminho tem prisão, quando o caminho tem humilhação, mesmo que o resultado seja salvação, nós adoecemos, nós nos enfermamos. Mas eu quero te dizer que a direção de Deus não implica se nesse lugar tem aspectos positivos ou negativos. Ela é a porta de Deus, porque Deus disse: é a minha porta aqui. Eu não sei se você está em Filipos, eu não sei se você está em Tessalônica, que você tem que fugir. Eu não sei se você está em uma Bereia insegura. Eu não sei se você teve que fazer uma viagem sem programação para Atenas. Eu não sei como está você, mas o que eu sei é que na sua trajetória, no seu caminho, pessoas que não conhecem a Cristo vão conhecer a Cristo. O que importa é que aquele que ainda não teve o privilégio de conhecer a Cristo, conheça a Cristo como Salvador da sua vida. Isso é que é importante. Eu lembro-me que quando eu estava no Timor, eu sou da área da saúde e eu tinha um ministério nos hospitais. Então todos os dias eu levantava de manhã, fazia umas marmitinhas de sopa, ia para o hospital. Então eu oferecia para ajudar, dar banho nas pessoas, para cuidar dos enfermos, para alimentá-los. Eu estava ali servindo no hospital. Então passaram-se 2 anos. Um dia eu encontrei uma missionária no corredor do Hospital Guido Valadares. E ela perguntou: quantas pessoas já converteram aqui? Eu disse 2. Ela disse: trabalho em frutífero. Nessa época a gente já tinha uma casa lá, onde nós acolhíamos muitos meninos e meninas. Nessa época a gente tinha 30 meninos e meninas dentro daquela casa. E ela disse: vai cuidar daquele outro projeto? E quando eu cheguei em casa, eu fui orar. E o Senhor disse: fica. Fica. E eu fiquei. E quando eu fiquei ali, teve um dia, passaram-se alguns dias, eu estava numa área de tuberculose muito grande. E de repente uma senhora começa a gritar, mas gritar muito alto. Então eu corri ali e ela disse: vai buscar um médico. Então eu fui buscar um médico. E não tinha médico. Eu voltei e disse: olha, senhora, não tem médico. Ela disse: vai buscar uma enfermeira, chefe. E eu fui buscar a enfermeira, disse: a enfermeira, chefe, também não está. E ela disse: meu marido está morrendo. Então eu olhei e realmente os batimentos cardíacos estavam baixando muito. Eu disse: o seu marido está em perigo? Ela disse: você é freira? Eu disse: sou missionária. Ela disse: sabe rezar? Eu disse: eu sei orar. Sim, sim. Ela disse: pode orar e entregar a alma do meu marido para Deus? Eu disse: só que antes eu tenho que falar sobre Jesus. Eu tenho que pregar. Ela disse: então prega. E ela perguntou qual o dialeto que eu falava. Eu disse qual o dialeto que eu falava. E o marido dela não falava o dialeto que eu falava. Então eu fui traduzindo, ela foi traduzindo e eu fui falando. E eu perguntei se ele queria aceitar Jesus e ela disse: ele aceita. Eu disse: não, não é a senhora que aceita para ele. É ele que tem que aceitar. E aquele homem disse: eu aceito. E eu orei e Jesus disse: eu curo. Então eu corri lá no prontuário e olhei de que Jesus estava curando. E eu vi que era câncer nos 2 pulmões. Então eu disse: Jesus, como assim? Você está curando mesmo, Jesus? E eu botei: Senhor, eu acho que Jesus está te curando. Ele disse: você acha, você tem certeza? Eu disse: eu tenho certeza, Jesus está te curando. Aquela era a direção de Deus ficar ali no hospital. Então eu resolvi que eu ia conhecer todo o Timor-Leste. Então eu comecei a andar em todas as províncias, todos os estados. E quando eu chegava, as pessoas diziam: ô, dona Elisama, que bom que a senhora chegou, vem orar na minha casa. E eu falava: de onde você me conhece? Do hospital.
Então eu pegava o barco para ir para a ilha. Ô, dona Elisama, vem cá, vem cá, vem cá. Quando chegar na ilha, você vai orar na minha casa. Você vai falar de onde você me conhece? Do hospital. Aí eu ia para outra cidade e... Bom dia. Ô, dona Elisama, que bom que você chegou na minha cidade. De onde você me conhece? Do hospital. Deus havia me colocado na agenda dele. Oh! Aquele era um lugar estratégico que aparentemente eu não via resultado algum. O Senhor estava trabalhando porque você tem a semente. Você vai pregando, falando e o Espírito Santo de Deus vai trabalhando nas vidas. Aleluia! Então o que você precisa? Da orientação. É claro que o pastor Robson não disse isso aqui, e nem o pastor Elias disse, mas se você conversar com eles, já tiveram medo. Mas o medo não pode te mover. Paulo teve medo. Paulo estava em Corinto, e há uma grande hostilidade contra ele em Corinto. E Paulo pensa, vou sair de Corinto. Lá em Atos 18, 10, 11... diz que o Senhor apareceu a Paulo e diz: Paulo, fala, não te cales, porque eu tenho muita gente nessa cidade que ainda não ouviu e precisa ouvir. Eu vou te proteger aqui. Ninguém vai lançar a mão em ti, Paulo. Fala aqui nessa cidade. Paulo precisava de uma direção. Ele queria sair dali, mas o Senhor queria que ele permanecesse em Corinto. Ele permaneceu 1 ano e 6 meses em Corinto, e Deus fez uma obra tremenda em Corinto. Nós conhecemos, uma igreja foi plantada ali, porque Paulo não permitiu que o medo direcionasse. Talvez você está aqui e você não vai, você não engaja, você não realiza, porque você tem sido vencida pelo medo, ou vencido pelo medo. Mas o Deus que direcionou a Paulo para que aquelas vidas que estavam ali em Corinto tivessem a oportunidade de ouvir de Jesus, mesmo em meio à hostilidade dos judeus, que Paulo sentisse a proteção do Senhor nessa noite. Ele quer que você sinta a proteção dele enquanto você realiza a obra dele aqui na terra. Às vezes Deus, pastores, te leva para lugares em que apresenta insegurança, seja no contexto transcultural ou no contexto urbano. E você vai se sentindo inseguro e você quer mover-se pelo medo. Mas o Senhor diz a ti nessa noite: não tome nenhum passo, não dê nenhum passo. Espere aí, fique aí, porque eu te protegerei e tu realizarás a minha obra. Oh! Quantas pessoas foram movidas pelo medo, foram movidas pela contenda, foram movidas pelas opiniões alheias, por causa da sensibilidade com as opiniões dos outros, foram movidas pelas vozes externas, internas, mundanas do inferno. Mas nessa noite é uma noite missionária de cura, porque Deus está chamando homens e mulheres para uma carreira de contribuição, para uma carreira de exercício missionário, para uma carreira de evangelização, de discipulado, para uma carreira de intercessão de nação, para uma carreira missionária nas nações. E esses homens e essas mulheres precisam vencer o medo na autoridade do nome que é sobre todos os nomes, Jesus de Nazaré. Às vezes você não consegue ver nenhuma saída, e você pensa que você está sem direção. Paulo tinha escrito
à igreja de Roma, para que os irmãos orassem por ele, para que ele pudesse chegar a Roma. E ele foi preso em Jerusalém. E quando ele estava ali na prisão, antes de ir para Cesareia, o Senhor colocou-se do lado dele e disse: coragem, rapaz. Como você pregou em Jerusalém, tu vai pregar em Roma. O que você precisa nessa noite aqui? É de uma direção. Talvez você está numa prisão emocional e o Senhor está dizendo para você: eu vou te tirar daí, tem um projeto aí na frente. Talvez você está numa prisão de problemas e o Senhor está te dizendo: eu vou tirar você dessa prisão de problemas e tem uma frutificação aí na frente. Vais a Roma e vais semear o evangelho ali. Era o que ele estava dizendo. Coragem. Coragem. Então a igreja não pode ser direcionada pelos problemas. Não pode ser direcionada pelos homens. Não pode ser direcionada por nenhuma outra voz. A igreja é direcionada pelo Senhor Jesus. É Ele que direciona a igreja. Mas tem algo aqui, irmãos. Outro posicionamento que estava na vida de Paulo, que o fez com que ele realizasse, pregasse, levasse o evangelho para aqueles que ainda não conheciam o Senhor. Paulo tinha uma agenda organizada. Como eu te disse aqui, que um dos grandes problemas da igreja é se perder nos campos do Senhor. Muitas pessoas, o pastor Robson sabem disso, elas vão até os campos missionários. E elas chegam ali, e elas não conseguem se organizar, elas ficam perdidas nos campos do Senhor. Mas nós vamos encontrar um homem que nunca esteve perdido nos campos do Senhor. Você vai encontrar que nas primeiras viagens missionárias, Paulo estava na sinagoga pregando para os judeus, lá em Antioquia da Pisídia, lá em Icônio. Você vai encontrar que em Listra, onde não tinha sinagoga, Paulo estava ali na praça pregando. Você vai para segunda viagem missionária, à beira de um rio, em Atos 16, Paulo está pregando uma agenda na beira de um rio. Você vai para Atos 17, Paulo tem uma agenda na praça em Atenas, todos os dias ele está pregando em Atenas. Você vai para a terceira viagem missionária, Paulo está pregando na escola de Tirano, durante 2 anos consecutivos, ele prega na escola de Tirano. Ele é um homem que sabe se organizar, que sabe dar utilidade ao tempo. Mas muitas vezes na nossa vida, nós estamos perdidos nos campos do Senhor, porque nós não estamos organizando o nosso tempo. Tem um versículo que deveria ser chave para todo missionário urbano e transcultural. Efésios 5,16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. O que significa remir? Remir significa tomar da mão de outrem por um preço. É o que Cristo fez na cruz do Calvário. Nós estávamos na mão do diabo e Cristo nos tomou com um preço de sangue. Mas o que está escravizado hoje? O tempo está escravizado. As redes sociais, elas escravizam o tempo. O mundo midiático, ele escraviza o tempo. A tecnologia escraviza o tempo. O ativismo escraviza o tempo. O materialismo escraviza o tempo. O tempo está tomado. Mas é necessário levantar uma igreja que não é guiada por nenhum desses itens que eu acabei de dizer, mas é uma igreja que pega o seu tempo e organiza para a glória de Deus. Uma igreja que consegue ter agenda nos hospitais, agenda nos presídios, agenda nas praças, agenda nas nações para pregação. Onde tem alguém que não conhece a Jesus, ela tem tempo para estar lá falando de Jesus. Ela consegue se organizar para isso. Ela tem um tempo de qualidade para pregar para os ricos dos mais ricos, para os pobres dos mais pobres. Ela tem um tempo de qualidade para falar de Jesus para os ciganos, nos quilombos, nas ruas, nas praças, para as crianças, para os idosos.
Ela tem um tempo de qualidade para dedicar à evangelização. Ela tem uma agenda organizada, sistematizada. Ela não está perdida nos campos do Senhor. Se você sair desse congresso aqui hoje e chegar na sua casa e pegar a sua agenda e olhar se a sua agenda é toda voltada para a consolidação dentro da igreja, ou se a sua agenda é voltada para fora, e se não tiver nada voltado para fora, você rever a sua agenda e colocar nela pontos em que você pense na salvação das famílias, na salvação das crianças, na salvação nas cracolândias, na salvação nas bocas de fumo, nas escolas públicas, nas universidades, ou em lugares onde Cristo ainda não chegou ainda, adotar um povo para você orar. Mas se terminar esse congresso aqui e a sua agenda continuar a mesma, nós teremos grandes problemas, porque pouco adiantou tudo que nós ouvimos aqui. Mas se o que você ouviu aqui trouxer uma mudança para a sua vida, se você chegar em casa, pegar a sua agenda e dizer: está tudo errado, eu preciso colocar essa agenda para funcionar lá fora, eu tenho que ter tempo para evangelização, tempo para o discipulado, Deus já começou a trabalhar na sua vida, tempo para intercessão. Oh, aleluia. Pense como você tem gastado suas 24 horas. Pense como você tem organizado o seu tempo. Porque nós precisamos sair daqui voltados para a evangelização, voltados para um comprometimento com as nações, voltado para um comprometimento com os povos não alcançados, voltados para estudar, para orar, para investir. Nós temos aqui mais um posicionamento na vida de Paulo. Se ele estava alcançando gentios, reis, poderosos, judeus, ele sabia que ele necessitava posicionar-se, assumindo a batalha espiritual. Nós acabamos de ouvir o testemunho do pastor Robson, e ele disse aqui para nós que durante um ano ele teve que orar pela Índia, jejuar e orar, porque havia uma densidade de demônios naquele lugar, e eles não conseguiam agir aqui enquanto Deus não operasse destruindo tudo que impedia a salvação daquele povo. Isso não acontece só na Índia. Isso não acontece só na África. Isso acontece em todos os lugares onde as pessoas não conhecem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. É por isso que o primeiro sinal é: em meu nome expulsarão demônios, em meu nome limparão o terreno, em meu nome destruirão o reino das trevas e plantarão o reino de Cristo Jesus. Deus está levantando os missionários urbanos, transculturais, para irem em lugares onde Satanás pensa que ele tem domínio total, e na autoridade do nome que é sobre todos os nomes, Jesus Cristo de Nazaré, desfazer toda a potestade, todos os domínios que prendem aquelas vidas, e plantar o reino de Cristo Jesus naquele lugar. Aleluia! Eu lembro-me que eu estava com uma escola bíblica para obreiros em um lugar ali na África. E como eu estava ali, os feiticeiros mandaram um recado para nós: terminem a escola,
porque essa terra é nossa. Então os pastores disseram para mim assim: irmã Elisama, acho melhor a gente terminar a escola aqui, porque um grande confronto vai começar aqui. Assumir a batalha, assumir o confronto. Paulo está andando, Atos 16, pelas ruas de Filipos. E aquela moça tem um espírito maligno. Ela vem dizendo: estes homens que vos anunciam o evangelho é servo do Deus Altíssimo. Paulo por um momento permitiu, depois ele expulsou aquele demônio. Aleluia. Paulo está em Éfeso. A vida dele é usada para a libertação das pessoas, a ponto das pessoas olharem para suas casas e pegarem todos os livros de bruxaria e trazerem para a praça pública e queimarem 50 mil denários de livros de bruxaria, porque o domínio das trevas perdeu o seu poder naquele lugar. Então, voltando ao meu testemunho, eu disse: não, nós vamos fazer 24 horas de oração, turno de oração. Então teve um dia especial, que eu estava muito quente dentro, 42, 43 graus lá fora. Lá dentro, lá fora, no ambiente. Então nós estávamos dentro da igreja. Então eu pedi para os irmãos para nós sairmos e ficarmos embaixo de uma árvore. Então eu estava dando o devocional ali. E de repente eu vi que ninguém olhava para mim. Eu estou aqui, estou vendo que todos estão olhando para mim. E ninguém olhava para mim. Todo mundo olhava aqui ou aqui. Então eu também virei para ver o que eles estão olhando. E de repente eu vi que tinha 3 feiticeiros aqui, vestido a rigor. E eles estendiam as mãos para nós. E o pastor traduziu dizendo: eles estão dizendo, a terra é nossa, desocupa ou morrem. Nós também levantamos as mãos. Alguns correram. E nós levantamos a mão. A terra é de Jesus. O reino é dele. Anunciar Cristo aos que ainda não ouviram implica em assumir uma batalha espiritual nas nações, na cidade, na família. Então aqueles homens fugiram. Então tinha um pastor ali, eu pedi para ele: pastor, o senhor pode ir lá perguntar por que eles fugiram? E o pastor disse: tem um riacho, irmã Elisama, tem pouquinha água. Eles estão dentro da água. Eles dizem que as penas começaram a queimar. Então, para não morrer queimado, eles fugiram. E eles mandaram dizer assim, que está dividindo a terra. Metade é deles e metade é de Jesus. E nós mandamos o recado de volta: Jesus não quer a metade, Ele quer a